Olá, pessoal. Meu nome é Franklin Miguel. Eu sou coordenador do MBA da Escola de Negócio da FISU. Estou aqui com o professor Helder, que é professor de tarifas de energia elétrica, e hoje a gente está aqui para falar sobre a medida provisória 1300, que finalmente foi publicada. Professor, vou passar a palavra para você se apresentar um pouco do seu trabalho, falar um pouquinho da TR, e aí na sequência a gente volta. Olá, Franklin. Olá, pessoal. Eu sou o Helder. Eu dou, a disciplina de tarifas de energia, falar um pouco sobre a formação das tarifas. Eu sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. Depois eu fiz mestrado em regulação e gestão de negócios pela Universidade de Brasília. Eu trabalho com tarifas desde 2006, quando ainda a gente tinha os ciclos tarifários, era o segundo, no final do primeiro ciclo de revisão tarifária. Então, eu já estudo tarifa ali há quase 20 anos já. Então, passei por diversos momentos do setor elétrico, uma mudança bastante grande de toda a metodologia, acompanhei bastante, muita coisa. Então, e na TR Soluções, onde que eu trabalho, eu sou sócio, sou diretor de regulação, e lá a gente tem uma plataforma que a gente desenvolve já desde 2011, com todo o arcabouço das tarifas, um sistema de inteligência de mercado para projeção das tarifas. Então, tudo que é necessário para calcular as tarifas tem dentro dessa plataforma, e a gente acompanha tudo o que acontece com o setor elétrico, inclusive agora com a medida provisória 1300, que está sendo chamada de uma reforma do setor elétrico. O Helder, e nessa disciplina específica, tarifas de energia elétrica, o que que o nosso aluno vai aprender, o que que você ministra nessa disciplina? Legal, Franklin. Bom, é a formação das tarifas, Então, eu apresento desde a parte da formação da receita requerida da distribuidora, que é o nível tarifário que a gente chama, que é composto pela parcela A e pela parcela B. Aí a gente entra todos os componentes da parcela A, que é a parte de energia, o portfólio de contratos das distribuidoras, como é que ele é formado. Depois a gente entra na parte da transmissão de energia elétrica, Então as tarifas de transmissão, que também fazem parte da parcela A, e dos encargos setoriais, que são agora no holofote com essa medida provisória. E também a parcela B, que são os custos do serviço de distribuição. Aí a gente entra nos custos de capital, nos custos operacionais da distribuidora. A gente olha também para os custos financeiros e, por fim, a gente entra na estrutura tarifária, entender um pouco como que é a formação mesmo ali da tarifa, como que os custos são distribuídos entre os níveis de tensão, modalidades tarifárias, e todo o cálculo da tarifa, passando ali da tarifa econômica, a tarifa base financeira e a tarifa de CVA. Então, a gente entra nas planilhas da ANEEL, na Esparta, que calcula, que serve para calcular justamente a receita das distribuidoras, e depois na planilha PECAT, que é onde a gente faz o cálculo dessa receita ser transformada, de fato, em tarifa, a receita dividida por um mercado de cada um dos níveis de tensão e modalidades, a gente chega na tarifa final. Então, a gente passa por todas essas planilhas. Também a gente faz um cálculo de break-even para a migração para o Mercado Livre, tanto da tarifa verde quanto da tarifa azul. Também, não sei se agora, depois dessa reforma do setor, não sei se a gente vai mudar um pouco isso, mas também uma análise de viabilidade, uma comparação do ACL frente ao ACR, e também do autoprodutor, que agora está no holofote também, em relação ao ACL. Diferentes modelos de negócio para consumidores. Então, a gente passa por um pouco de tudo, sobre as tarifas, e assim, algo bastante prático que eu tento dar, com foco no que está acontecendo no setor. Então, provavelmente, na próxima disciplina, a gente deva falar também sobre a reforma do setor, entrando em alguns detalhes também. Então, acho que é um resumo aí do que eu apresento nessa disciplina de tarifas, ou seja, um pouco de tudo.
E é bastante conteúdo mesmo, né? Para 4 encontros, né? E você, de modo geral, você aborda a tarifa sobre a ótica da distribuidora, né? Olhando o nível tarifário, a receita requerida, as parcelas A e B, e também ó, aborda a tarifa sobre a ótica do usuário, quando você faz simulações também, né? As parcelas que estão em cada tarifa, a TE, a TUSE, os encargos, como você mencionou, e a parte, além da parte teórica e para a distribuidora e a parte teórica para os usuários, você tem uma parte prática muito interessante que é fazer estudos de viabilidade para os usuários, né? Então, é uma disciplina bastante completa e parabéns pelo conteúdo, pela abrangência, né? E essa disciplina a gente tem bons feedbacks dos ex-alunos aí que já cursaram, eh, seja das pessoas que trabalham em distribuidora e das pessoas que representam usuários do segmento de distribuição, né? São os consumidores ou geradores. Legal, Franklin. Helder, mas eu queria voltar para o nosso tema aqui da nossa live, que é a medida provisória. Na medida provisória, a gente, né, você acompanha o setor, como você falou, já há muito tempo. A gente vem discutindo essa medida provisória desde a época do governo Temer, né, quando tivemos aquela famosa consulta pública 33. Fizemos um diagnóstico na época, né, o Ministério, sobre a liderança do Ministério, mas com a atuação dos agentes, um diagnóstico bem exaustivo sobre o que precisava fazer a reforma do setor, né, a modernização. Naquela ocasião, tivemos a iniciativa de alguns PLs, passamos o governo Bolsonaro ainda discutindo a necessidade da reforma, não aconteceu. Tivemos aí o início do governo Lula também fazendo mais um diagnóstico, mais conversas e tal, e agora finalmente aí o governo encaminhou para o Congresso Nacional, né, optou por esse caminho, que foi através de uma medida provisória, né, teríamos outros veículos, mas optou pela medida provisória, até porque tem uma questão lá temporal, que é a questão do benefício, né, do subsídio para baixa tensão, e o governo optou em dar esse benefício para baixa tensão, os consumidores até 80 kWh já de imediato, então o veículo correto mesmo nesse caso seria a medida provisória. Mas ela aborda uma série de coisas, né, Helder? A medida provisória, apesar de, assim, vamos dizer, não é o nosso sonho de consumo, porque ela não endereça é, os inúmeros problemas que o setor tem, mas ela endereça sobre maneira, né, os principais problemas do setor, que foi bom. Aí eu queria que você passasse, eu sei que já vi várias entrevistas suas, várias lives sobre a medida provisória, que você desse um overview, né, do impacto da medida provisória, o que você está vendo, qual foi o Elder, o profissional Elder, né, o professor Elder, né, qual é o sentimento dele? Bom, a medida provisória foi boa, né? E o que, se você depois puder comentar também, quais são os riscos que nós vamos ter, né? A medida provisória vai passar no Congresso Nacional. E aí, quando passa no Congresso Nacional, o que entra, a gente sabe que sai nebuloso, né? Haja vista que temos 600 emendas, né, Helder? E boa parte dela criando outros subsídios, né? Então, Pois com é, você, Helder. 600 emendas. Até recebi um resumo feito por inteligência artificial, né, resumindo e elencando, né, os tópicos, as emendas por tópico. Né? Então, essas daqui tratam de autoprodução, essas daqui tratam de encargos, essas de tarifa. Falei assim, só assim para a gente conseguir, né, com a ajuda da inteligência artificial, para a gente conseguir dar conta de estudar, né, tantas emendas assim. Né? Mas sem falar das emendas, né, Franklin, é uma série de temas, né, que são abordados, né, desde vamos dizer assim, uma ampliação, né, da tarifa social, né, então a gente tem para basicamente os consumidores que são considerados como baixa renda, né, ou seja, com renda per capita abaixo de meio salário mínimo nacional, vão ter isenção da tarifa caso o consumo seja até 80 kWh. E acima disso, ele vai continuar tendo desconto em cima dos 80 e vai pagar, né, a tarifa cheia em cima da diferença. Tem também uma outra, né, um outro desconto para os consumidores que estão no cadastro único, estão inscritos no cadastro único, mas cuja renda da unidade consumidora, a renda per capita da unidade consumidora está entre meio e um salário mínimo. Não é um consumidor de baixa renda, né, mas é um que tem entre meio e um salário mínimo. Esses consumidores vão ter um desconto sobre a tarifa de CDE, né, sobre o encargo CDE, está em discussão. E isso a gente está falando algo em torno de R$ 90 por megawatt-hora. Então, numa Bastante tarifa de representativo, né?
bastante representativa, é mais do que 10% de desconto ali, até 120 kWh mês, né, para quem consome até isso. É difícil a gente mensurar exatamente esses impactos tarifários, né? O governo está trabalhando com algo em torno de 3,6 bilhões de reais, isso, né, na ampliação, na eliminação das faixas, né, de consumo. Desse outro ponto, eu não sei exatamente qual que está sendo, a gente ainda na TR, a gente não fez as contas ainda, a gente está trabalhando com esse número do governo. Bom, além disso, tem várias outras questões, né? Tem a tão aguardada, né, que você comentou desde a época do Temer, né, da consulta pública lá, a gente está falando da abertura do mercado, finalmente, para a baixa tensão, né? Esse é um ponto bastante positivo e que, assim, pode acontecer diversas, né? A gente não sabe exatamente como é que vai evoluir, né? Mas a abertura do mercado a partir de agosto do ano que vem, já para os consumidores dos subgrupos B2 e B3, né, ou seja, consumidores rurais de baixa tensão e industriais, comerciais e demais classes, né, também da baixa tensão, e a partir de 2027 aqui aí sim abriria, né, vai abrir o mercado para todos os consumidores. Então, agora acho que as comercializadoras aí abrem, né, uma corrida para poder, não sei, de alguma forma ali usando a tecnologia para tentar conseguir conquistar esses consumidores. Agora, como não tem o desconto no fio, né, em muitos lugares, em muitas áreas de concessão, aparentemente, pelo que a gente tem visto, estava até vendo aqui em São Paulo, na Enel São Paulo. Na Enel São Paulo, eu não sei, tarifa, o PMix da distribuidora 2024, vigente hoje, né, para mim aqui, é R$ 208. Se eu for comprar uma energia hoje é dos 190, será que vale a pena? Não sei, tem que avaliar bem, mas tem lugares, por exemplo, em que a tarifa está, né, na casa dos 300, acima de R$ 300 por megawatt-hora. Nesses lugares, eu acho que aí sim vale muito a pena. Então, acho que, né, vai depender muito de como que as comercializadoras, os geradores vão tentar conquistar esses clientes, né, para migrar para o Mercado Livre. Vai ter também, de alguma forma, boa parte desses consumidores que têm um maior consumo e que já são mais antenados um pouco em relação ao mercado de energia elétrica, né? Esses consumidores, provavelmente, uma parte deles já esteja ali com uma geração distribuída, então, né, vai ter uma competição ali, talvez, com a geração distribuída. Não sei, de alguma forma isso pode acontecer, então, uma dificuldade ali, mas eu acho que vai acontecer de tudo. Acho que vai ter novos tipos de ofertas de produtos, o que é muito legal, o que é muito bom, porque vai aumentar a competição, vai aumentar a concorrência no mercado, e isso, acho que é justamente por isso que o mercado está se abrindo, né, para que essa concorrência aumente, para que, né, o mercado explore novas possibilidades, novos produtos. Então, eu acho que, né, muita coisa vai acontecer. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, são 76 milhões de unidades consumidoras que a gente tem no Brasil de baixa tensão, exceto os baixa renda. Né? Então, 76 milhões. Se a gente olhar o que acontece com outros países, né, na Europa e outros países, vamos trabalhar ali com algo em torno de 30% de migração, ou seja, consumidores que vão migrar. Uhum. Então, a gente está falando algo em torno de 20 e poucos milhões, 23 milhões de unidades consumidoras que migrariam ali. É bastante coisa, Bastante né? coisa. É muita coisa. Nós fizemos um E hoje levantamento. Oi, Elvis. Sim? Não, nós fizemos um levantamento na escola, só pegando o B3, né? Aproveitando que você deu o número aí dos 76 milhões. Pegando o B3, que ele está mais de imediato, agora para 1º de agosto de 2026, e aí a gente está falando de um mercado que relativamente alto, dá algo em torno de 5,3 giga. Esse número ainda é baseado em um determinado mês só, tá? A gente pegou um mês de consumo. Teria que pegar uma média histórica um pouquinho melhor, tal, são dados da ANEEL. 5,3 giga é um mercado, né, não é desprezível. Mas vamos lá, a gente está falando de 6,5 milhões de unidades consumidoras. Aí vamos lá ainda. A gente está falando de um ticket médio de 0,00137 megawatts médios por unidade consumidora. De fato, nós não estamos acostumados a trabalhar com esse tipo. Nossos Não. sistemas, né, nossos sistemas, pegando comercializador de modo geral, né, não tem preparo para isso. Isso é bilhetagem de distribuidora, né? É Uhum. bilhetagem distribuidora. E aí, de fato, fazendo um estudo um pouco detalhado ali na distribuidora, focando só o B3 aqui na escola, a gente estava vendo o seguinte:
O grande concorrente desse mercado aí será a geração distribuída, porque a geração distribuída ainda permanece com desconto integral, né? A GD1, né? Ainda permanece com desconto Uhum. integral, ao passo que a comercializadora não vai fornecer esse desconto para o fio para o consumidor. Então vai ser uma competição É, difícil com a geração distribuída. sim, sim, eu acho que a geração distribuída nesse caso tem uma vantagem aí em relação ao Mercado Livre, né? E ainda mais que a gente tem visto vários custos sendo imputados aos consumidores livres. Então, se a gente pega, por exemplo, uma outra mudança que a gente teve, que é o quê? É a energia de Angra, né? Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2, né, faz parte também, né, da reforma do setor, que hoje todas as distribuidoras, todos os consumidores regulados, né, a distribuidora tem no seu portfólio de contratos, né, mais ou menos 3,5% do seu portfólio é explicado, né, por Angra 1 e 2. E essa energia de Angra 1 e 2 ela vai ser alocada, né, vai ser dividida também com os consumidores livres, na forma parecida com o que a gente tem hoje do Proinfa. Então, apesar de fazer, né, parte do balanço energético da distribuidora, a Angra não vai formar o preço médio dos contratos, ou seja, ela vai sair da tarifa de energia, né, que hoje só os consumidores livres, cativos é que pagam, aí, né, forma o balanço energético, mas o custo dela é pago via encargo, né, na TUSD. Então, na TUSD de encargos, os consumidores vão ter um aumento. E aí, né, os consumidores vão ter aumento e que vai variar a depender do nível de tensão, né? Quanto maior for o nível de tensão, maior vai ser o impacto a ser percebido né, ao receber essa energia mais cara de Angra na forma de encargo. Isso porque os consumidores, né, de alta tensão, eles pagam uma tarifa menor. Então, e uma energia de Angra, por exemplo, né, entra de forma selo, que a gente chama, né? Uhum. No curso a gente fala que é igual para todos os níveis de tensão, né? Um valor em reais por megawatt-hora, ou seja, aquele consumidor que tiver uma tarifa menor e recebe o mesmo valor, proporcionalmente ele vai perceber um aumento, né, maior. Uhum. Isso a gente identificou. E não necessariamente, o que é muito louco ainda assim, contra-intuitivo, não necessariamente o consumidor de baixa tensão, por estar deixando de dividir no custo, né, de Angra com mais consumidores, ele vai ter uma tarifa reduzida assim no fechamento, né? Porque são várias questões envolvidas ali, como por exemplo, né, as sobras de energia ou a exposição, ela é liquidada a PLD, né? E aí vai depender, pode ser que não necessariamente eu ter menos energia no meu Uhum. contrato significa um menor custo para mim no Sim. total, né? É. Porque se o PLD estiver muito alto, se a distribuidora ela estiver exposta, ela vai precisar comprar energia em preço maior, talvez, do que ela teria se Angra estivesse, né, no portfólio dela. Ou o contrário também, ela pode também o contrário também pode acontecer. Então, assim, um monte de questões aí para a gente analisar, né? Assim, não é tão trivial assim, É. por isso que é bastante complexo. Você está falando assim, a Angra, hoje no portfólio da distribuidora representa 3,5. Quando ela for dividida com todo mundo, esse 3,5 vai diminuir, vai ficar algo em torno de 2 pontos alguma coisa, e aí a distribuidora vai ter que colocar alguma coisa no lugar, se for o caso, se ela estiver necessitando, e colocar alguma coisa no lugar pode ser alguma coisa mais cara. No final, Isso, tem essa situação contra-intuitiva que a Angra pode dar um impacto, não de redução, mas de aumento para o cliente, né? isso. Além disso, também você tem um impacto na, 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 na CDE-GD, né? Que é o encargo da lei 14.300, da 14.300, porque, né, o desconto que se dá em cima da tarifa como um todo, Uhum. né, e em cima da tarifa de energia. Já em cima do encargo, esse desconto não ocorre, né, Certo. para GD2, GD3, no caso. Né? Então, você também tem um aumento em outro tipo de encargo. Sim, é uma relação que não é assim tão... E os efeitos podem ser distintos entre as distribuidoras, não é nada trivial mesmo, é bastante complexo. Mas, enfim, são muitas coisas aí que estão acontecendo, né? Tem também algo assim que é bastante interessante, né, Franklin, da medida provisória, é a modernização, né, das tarifas. Isso eu acho que é algo bastante positivo que veio, né?
alterando a lei de criação da ANEEL, né, de tal forma que a ANEEL possa criar diferentes tarifas, né, tarifas horárias, inclusive tarifas multipartes, e aí a gente tem a tarifa binômia, inclusive para baixa tensão, né, ou para determinados consumidores, né, em baixa tensão, como, por exemplo, consumidores ou prosumidores, né, aqueles que produzem sua própria energia, participantes do sistema de compensação de energia. A ANEEL vai poder criar tarifas locacionais também, e eu diria regionais, né? Você imagina só, né, uma distribuidora muito grande, que tem a rede dela é diferente, né, em várias... tem diferentes redes numa mesma distribuidora. Claro. E a tarifa é uma só para toda essa distribuidora, né? Se você conseguir, né, diferenciar essa tarifa por localidade, né, por localização, onde que o consumidor está, você acaba dando um sinal mais adequado, né, para que o consumidor responda, para poder, né, otimizar melhor a rede da distribuidora, evitar novos investimentos ou até, né, postergá-los. Uhum. Enfim, tem uma série de questões. Por exemplo, também tem, né, na medida provisória, a possibilidade da ANEEL estabelecer critérios para definir uma tarifa compulsória para alguns consumidores. E aí, no caso, eu dou exemplo, que eu gosto de dar o exemplo da tarifa branca, né? A modalidade branca é uma modalidade horária aplicada para baixa tensão, né, com 3 postos tarifários, e ela só não deu certo, né, assim, não teve uma adesão muito grande, né, e não cumpriu o seu papel, né, que é dar o sinal econômico para que os consumidores, né, alterem o seu perfil de consumo ali, porque, bom, tem uma questão do sinal que é, né, um pouco fraco ali, mas porque ela não era compulsória, ela não foi compulsória, né? Acho que quiseram primeiro, né, aí tem uma dificuldade ali com os órgãos de defesa do consumidor, que não querem fazer nada obrigatório e tal, mas essa é uma uma oportunidade, eu acho, para que a ANEEL consiga colocar em prática uma tarifa que, né, seja obrigatória para dar o sinal econômico adequado e que o consumidor responda para que o seu objetivo seja atingido, né? Vamos ver como é que isso vai se dar, mas é bastante interessante. Eu acho que essa possibilidade, né, por parte da ANEEL, assim, de criar essa liberdade que está sendo colocada nesse texto, para que a ANEEL crie diferentes perfis, de diferentes, né, tarifas ali mais modernas, para atender às necessidades que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem muitos tipos novos de consumidores, muitos tipos de carga, bateria. Poxa, a bateria vai ter que fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente vê ali na Califórnia já, né, a curva do pato já deixando de ser um pato, né? Deixando de ser, e quem está cumprindo esse papel são justamente as baterias. Então, eu acho que ter uma tarifa adequada e específica para a bateria faz todo sentido, porque é isso que o investidor precisa. Ele precisa saber o quanto que ele vai pagar, como que ele vai entrar, para ele poder saber se vale a pena ele investir ou não, né? E dando essa sinalização, poxa, aí deixa o mercado, né, caminhar sozinho, que a coisa vai. Helder, quando eu trabalhei na distribuidora, eu me lembro que em determinadas regiões aqui, principalmente em Curitiba, regiões mais nobres, como é o Batel, aqui para quem é da região sabe bem, o cliente ele estava disposto a pagar mais na tarifa, né, o usuário da rede, né, pagar mais, desde que ele tivesse uma percepção de qualidade melhor, né, ele queria trocar tarifa por qualidade. E aí a gente tinha a mesma tarifa de quem morava, né? Dando um exemplo aqui de quem morava no Batel e de quem mora lá no interior de Curitiba, no interior do Paraná, que não, para ele essa percepção de qualidade não é a mesma, né? E a tarifa é a mesma sendo, sei lá, baixa tensão ou um A4, né? Pelo que eu entendi da medida provisória, o locacional e a qualidade pode ser drivers aí de tarifas especiais, é isso mesmo? Sim, eu acredito que abre essa possibilidade para diferentes arranjos tarifários que a ANEEL possa criar, inclusive esses que tratam de um lugar onde tem uma melhor qualidade, né, cobra-se mais. Ou aí já entra numa questão um pouco, não sei se seria um pouco discriminatória, mas aqui em São Paulo, por exemplo, poxa, região metropolitana, onde tem uma qualidade pior, né, paga a mesma tarifa do que aqui nos Jardins ou em regiões, né, com bastante renda, uma renda bastante alta, pagam a mesma tarifa com uma qualidade muito melhor, né? Enfim, são possibilidades. Uma outra questão também nessa modernização, e que aí vem para atender uma demanda das distribuidoras, principalmente aquelas que estão numa área de alta complexidade socioeconômica, né? Do ponto de vista de combate às perdas não técnicas, é criar justamente uma diferenciação para
para combater as perdas, né? Ou melhor, para criar uma tarifa diferenciada, né, em áreas com elevada complexidade socioeconômica, né, para Uhum. combate às perdas, onde tem uma criminalidade muito alta, onde tem, né, questões assim que dificultam a distribuidora a fazer, né, o combate ao furto de energia, ao roubo de energia, que são as perdas não técnicas, né? Para quem mora em estados como Paraná, Santa Catarina, né, o mesmo Rio Grande do Sul, não está acostumado com a realidade como o Rio de Janeiro, né? E aí não dá para imputar para a concessionária local a atribuição de ter um limite de perda, né, sendo que nem o poder público consegue minimamente estabelecer, entrar dentro das comunidades, né? Então aí, É. de fato, eu acho que é um grande avanço para essas concessionárias que têm regiões complexas, né, sobre a questão Uhum. mais de segurança, né? Não vou dizer nem social, mais de segurança, ter uma tarifa diferenciada, porque lá o poder público tem dificuldade dele próprio entrar, imagina uma concessionária, né? E hoje as concessionárias são todas privadas, né? Não tem mais concessionária estatal indo lá e tal, né? Não é mais o governo, né? Não é mais É isso mesmo. empresa privada. Não, muito bacana. Então, assim, acho que podemos dizer que, de modo geral, nesse item específico que a gente tratou agora, da abertura do mercado, né, para o grupo B, da questão da modernização da tarifa, que você falou aí, das várias possibilidades. Nesse ponto, a medida provisória, ela endereçou bem, ela avançou, Ah, com certeza, sim, né? sim. Acho que são Avançou. pontos positivos da medida provisória, com certeza. Né? Aí tem pontos polêmicos, né, Helder? Sem te colocar numa fria, mas eu acho que um dos pontos mais polêmicos da medida provisória é a questão do fim do desconto do fio para os consumidores que já utilizam, né, cujos contratos Isso. estão vencendo. Eu acho que esse é o ponto mais polêmico da medida provisória, né, sem dúvida nenhuma. Queria Eu até acho que escutar você. esse é o ponto que, assim, é polêmico por duas razões. Uma, não sou advogado, não quero nem, né, comentar nada a respeito disso, assim, se está certo, se está errado, é, é, se é um direito adquirido ou não, enfim, essa não me cabe. Mas o governo tem usado, né, o argumento de que a tarifa não iria aumentar muito porque ele vai ter a contrapartida, né, do fim do desconto. Na verdade, isso vai demorar muito para acontecer ainda, né? Essa redução da CDE pelo fato de haver o fim do desconto, né? Porque você deve saber melhor do que eu aí que você trabalha com as comercializadoras, você trabalha, né, na comercializadora, você sabe que as comercializadoras vão ter um tempo ali até o final do ano para registrar os contratos, então assim vai ter uma corrida para registrar contratos de longuíssimo prazo, então assim enquanto esses contratos não forem vencendo, a gente não vai ver uma redução na tarifa. E o desconto para o consumidor, né, mais vulnerável, o desconto já Uhum, acontece agora. Né? Então, a gente já vai ter esse desconto logo de cara e a redução da CDE vai demorar um pouco ainda mais para acontecer. Né? Bastante, assim, eu acho. uhum. Na verdade, até acho que, sob o aspecto da CDE, ela pode ter lá num horizonte maior, uma redução, se essa medida provisória seguir da forma como está, né, em relação ao desconto do fio, mas no curto prazo tem muita coisa indo para encargo de CDE, né? Então, na minha avaliação, gostaria de ouvir você também, Helder, há um aumento inicial da CDE, né, a medida provisória. Sim, sim, porque né, o desconto para os consumidores né, nessa faixa, eu acredito que eu não sei exatamente, eu acho que ele já seja imediato ou vai ter um prazo para ele acontecer, eu não sei exatamente, mas já seria algo assim de curtíssimo prazo, né? Essa isenção da tarifa para essa faixa de até 80 kWh. Isso, para mim, eu tenho entendimento de que já seria de imediato. De imediato. E, e aí tem um outro ponto da medida provisória, que daí eu vou chegar numa narrativa, num racional, numa conclusão. Tem outro ponto da medida provisória, que é aquele realinhamento da tarifa de transmissão, né, que hoje, dos encargos, né, desculpe, dos encargos Dos da CDE. encargos, isso, É isso. que hoje a alta Exatamente. tensão paga um terço, né, daí a Ainda média não, dois ainda não. terços. Não chegamos até lá, né? Não A gente chegamos até parou no lá meio do ainda. caminho. Porque assim, até os segundos, até 2016, né, para vocês terem uma ideia, os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagavam 4,53 vezes mais do que os consumidores do Norte e Nordeste. Isso em relação à CDE
propriamente dita. Então, tinha um descasamento entre os submercados, né, os subsistemas do Brasil. Então, até 2016, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagavam 4,53 vezes mais do que o Norte e Nordeste. E aí, com a lei 13.360, que é uma lei de conversão da medida provisória 735, lá de 2016, promoveu uma equalização, só que uma equalização que aconteceria somente em 2030, né? Então, essa transição começou em 2017, né, gradual e uniformemente, até 2029. Então, em 2030, essa relação vai ser 1. Então, é 4,59 lá em 2016, e essa relação vai caindo, né, vai para 4, 3 e pouquinho e tal, vai caindo até chegar em 1, ou seja, não vai ter diferença mais, né, do pagamento da CDE do Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste em relação ao Norte e Nordeste. Essa transição, ela se manteve, isso não foi alterado pela medida provisória. A única coisa que manteve foi a relação entre os níveis de tensão, porque até 2016 também não havia diferença do pagamento da CDE, né, entre alta tensão, média tensão e baixa tensão. Todo mundo pagava de forma pelo mercado, né, pelo consumo. Agora, né, aí depois dessa lei, houve também uma transição, de tal forma que quando chegasse em 2030, a alta tensão ia pagar 1/3 da tarifa cobrada do B, a média tensão ia pagar 2/3 da tarifa cobrada do B, né, e o B ia pagar a tarifa cheia ali. Aí agora o que acontece, né, foi uma reversão disso, uma transição. Primeiro a gente vai ter uma estabilidade, ou seja, a gente está no meio da transição, né? Então hoje, eu posso até pegar aqui para ver como é que está hoje aqui para falar para vocês. Mas hoje o consumidor, o consumidor de alta tensão está pagando, né, 49% da tarifa do B, e a média tensão está pagando 77% da tarifa do B. Essa relação, essa proporção vai se manter até 2029. E aí, a partir de 2030, que a gente vai ter de novo uma equalização, uma transição de novo, para que as tarifas, né, se encontrem esse peso, né, que a gente, na verdade, é uma tarifa de referência, né, no curso o pessoal do MB, a gente fala das tarifas de referência, né, que são os pesos, né, entre os níveis de tensão, no pagamento de componentes tarifários, como no caso da CDE, e aí essa tarifa de referência, esses pesos, eles vão se equalizar. Então, de novo, de forma uniforme, né, e gradual, a partir de 2030, né, de tal forma que quando chegar em 2038, aí não vai mais haver diferença entre os níveis de tensão. Todo mundo vai pagar a tarifa selo da mesma forma, né, sem distinção. Basicamente isso. E isso tem um peso muito grande para os consumidores de alta tensão. Quanto maior é o nível de tensão, maior é o impacto percebido dessa medida. Então, os consumidores lá que hoje pagam 40% da CDE, eles passarão... 49%, isso, vão passar a pagar o valor, 100%. Vai equalizar, né? Vai equalizar. Isso, vai equalizar entre todo mundo. E aí, o ponto que para pegar esse gancho aí, o governo também, na medida provisória, endereçou algumas coisas ali em relação à questão da autoprodução, né? Porque a autoprodução derivou para um negócio que veio não veio deturpar, em certa medida, o conceito, né? Do jeito que estava sendo implementada. E aí o governo aumentou os limites de contratação, né? 30 mega de demanda agora, 3 mega mínimo, né? Para cada unidade, demanda agregada. Mas, na medida em que você aumenta a CDE para os consumidores de alta tensão, esses consumidores provavelmente vão buscar autoprodução novamente, né? Que é o que a gente tem aí eu acho que os grandes mesmo, né? Acho que os grandes, que aí a autoprodução, né, junto com a carga ali, uma autoprodução que, né, aí não tem, né, como negar ali, tá junto com a carga, essa autoprodução não tem, né? Essa sim realmente o cara tá ali gerando e consumindo, né, em região, né, uma do lado da outra ali. Nesses casos, consumidores grandes, né, que têm, né, condições de, né, com capital próprio ali, ter uma participação ali de 30% né, no capital da geração, né, da usina, aí sim, esses eu acho que é um incentivo a mais para que eles busquem esse tipo de alternativa, né? Isso mesmo, Franca. Bom, bacana. Bom, Helder, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo, né, nosso final. Algum ponto aí que você gostaria de destacar também da medida provisória, que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, que você acha importante destacar?
Pois é, né? Agora vai começar a tramitação, né? Como você disse, são um pouco menos, são acho que 598 emendas, né? Porque duas foram retiradas. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, forças para todos os lados, né? Vamos ver como que tudo vai se dar, né? Vamos esperar que pelo menos o que está, né? O principal ali, os principais elementos ali, eles sejam preservados e que não sejam deturpados, né, para que os objetivos da medida provisória, né, sejam de fato alcançados. Sem dúvida, ela é importante para o setor, né? O nosso modelo, né, Helder, está exaurido, né? Nós estamos numa situação muito complexa do ponto de vista de consumidor, que tem uma tarifa cara, de ponto de vista de investidor, que não está com um preço, não consegue viabilizar os investimentos. Então, ela veio num bom momento, né? Agora, a gente espera aí que o Congresso faça o trabalho dos aprimoramentos necessários. Realmente há espaço para aprimoramento, né? Ela não abrangeu todo o aspecto necessário de uma reforma. Então, aprimoramentos serão bem-vindos. E tomara que a gente não tenha deturpações aí no meio do caminho, novos subsídios, novos aumentos que acabam caindo na conta do consumidor, né? Perfeito, Franklin. Isso Helder, aí. obrigado. Muito foi bom falar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Franklin. Um abraço. Um abraço.